pesquisa da UNB comprova que o usuário do transporte público já sabe há muito tempo que é preciso melhorar a nossa mobilidade urbana para ontem. 1.000 pessoas foram ouvidas em 23 regiões administrativas do DF em agosto. Os pesquisadores foram às casas dos moradores aplicar um questionário com aproximadamente 30 perguntas sobre transporte, público e individual. Com o levantamento foi possível medir principalmente a insatisfação dos mais pobres com o transporte público e como as diferenças sociais limitam a locomoção das pessoas. Para fazer essa análise, os pesquisadores dividiram o Distrito Federal em 4 grupos com base na renda. O grupo 1 é onde a renda é maior e compreende as regiões do Plano Piloto, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Parkway, Sudoeste e Octogonal. O grupo 4, com renda menor, inclui Fercal, Itapuã, Paranoá, Recanto das Emas, Estrutural e Varjão. As outras regiões administrativas ficam como renda média. As diferenças são marcantes, então há uma desigualdade acentuada no uso, dos diferentes modais de transporte no Distrito Federal. O principal meio de transporte para quem mora nas cidades mais ricas, para 52% dessa população, é o carro próprio, enquanto que no grupo 4, a renda mais baixa é apenas 14%. Mas quando o assunto é ônibus, a porcentagem se inverte. No grupo com renda mais baixa, 51% tem ônibus como o principal meio de transporte. Quando as pessoas mais pobres usam o carro, é principalmente para ir para o trabalho. Já o uso do carro para as pessoas mais ricas é bem mais diversificado. É para lazer, é para fazer serviços pessoais, é para passear, além de ir para o trabalho. Um fenômeno semelhante ocorre com as bicicletas. Segundo a pesquisa, as bikes são, para os mais ricos, uma forma de praticar atividade física, esporte e lazer. Para os mais pobres, é um meio de transporte acessível. E quando o transporte público é ruim, até o acesso à cidade fica limitado. O estudo mostrou que os mais pobres têm muita dificuldade de se deslocar de um lugar para o outro se a distância for longa, especialmente nos fins de semana. Com isso, ricos e pobres acabam vivendo distritos federais diferentes, maiores para os mais ricos e menores para os mais pobres. Os passageiros puderam avaliar quais os melhores e os piores serviços. A pior nota foi dada para a lotação dos ônibus. De 0 a 10, recebeu 3,07. Para os mais pobres, o transporte público chega tão cheio que 73% dos entrevistados disseram que desistiram de embarcar e perderam a viagem só por causa da lotação. Em segundo lugar da lista de problemas, vem o conforto, com avaliação de 3,18. E em terceiro lugar, o preço das passagens, com nota de 3,69. Qual a nota que o senhor dá para o nosso transporte público? Olha, não menosprezando, mas eu daria 5, porque deveria ter o transporte de qualidade, os passageiros não se humilhados. 7. 7. E o que poderia melhorar? As condições dos ônibus. O problema todo da mobilidade urbana no Distrito Federal é que não se pensa de soluções criativas para esses problemas que são perenes. Tudo que eu falei aqui, a população pobre já sabe, porque vive isso no seu dia a dia. O que nós precisamos fazer é levar essa discussão para o seio das políticas públicas, para o âmbito das políticas públicas, com base em dados. Viu a importância das pesquisas das universidades públicas. A gente continua nesse assunto das universidades, mas para falar de orçamento. A gente tem mostrado aqui a dificuldade que as universidades federais têm tido para pagar as contas depois que